para a glória de Deus. Vocês sabem por que essa palestra foi a última? Vou contar para vocês. Nós espalhamos algumas câmeras pela igreja. E aí a gente vai mostrar aqui alguns exemplos. Tô brincando. Imagina, né? Se fosse assim. Imagina. Mas vamos entender. Talvez você até se surpreenda o que é comer para a glória de Deus. Comida é uma relação de amor e ódio. Você concorda ou discorda disso? Concorda, né? Tenho certeza que você concorda. Eu também concordo. Por isso eu escrevi o livro. Comida é um prazer, mas também é uma necessidade vital. Ninguém pode simplesmente decidir que não vai comer mais. Não podemos fazer isso. Comida também faz parte dos relacionamentos. Imagina que coisa mais sem graça se você tivesse se inscrito para uma conferência de mulheres para passar o dia inteiro aqui e tivesse uma observação. Não teremos coffee break. Vixe, né? Que desgraça, né? Um negócio desse. Deus o livre. Né? Faz parte dos nossos relacionamentos. Comida demais mata. Comida de menos também mata. Então a gente está aí numa encruzilhada. Escolhas alimentares, elas são moldadas pela nossa cultura, condição financeira, gosto pessoal, até as emoções. Imagina, existem culturas que comem aqueles insetos, né? A gente acha asqueroso isso. Por exemplo, os indianos, eles acham asqueroso comer queijo. Para eles é asqueroso, porque eles pensam assim, meu Deus, sai um negócio branco de dentro da vaca ou da cabra, aí você espera aquele negócio estragar, né? E aí você forma uma comida e você come aquilo ali. Eu adorava queijo, até ouvi essa explicação, né? Mas é assim. Comida pode trazer saúde, mas pode também trazer doença. Isso tudo são fatos sobre alimentação. Deus instruiu o seu povo sobre a alimentação no Antigo Testamento de uma maneira bem específica, né? Tinha os animais que podiam ser comidos, outros que não podiam ser comidos. Mas no Novo Testamento nós não temos esse tipo de instrução. Nós não temos mandamentos sobre o que a gente pode ou não pode comer. Mas nós temos uma instrução, um mandamento, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, nós temos um mandamento de fazer também isso, alimentação para a glória de Deus. Só que não temos detalhado o que seria isso. Por isso, nós vamos tentar desvendar a partir de uma série de princípios da palavra de Deus. Uma coisa que tem atrapalhado muito a nossa vida é isso daqui. A demonização de certos alimentos, por um lado, e, por outro lado, o endeusamento de outros. Então, nós estamos atribuindo valores espirituais à alimentação. É algo tipo assim, não, você não pode comer aquela frutinha ali com chocolate, aquilo ali é o cão em forma de comida. Aquilo ali é assim, quase que a blasfêmia contra o Espírito Santo, se você comer aquilo ali. Né? Não, até que ali tem fruta, então talvez a gente não atribuísse dessa forma. Mas o bolo de fubá com goiabada, ali não, ali é pecado imperdoável. Mas se você comer a frutinha sem chocolate, aí você vai viver eternamente. Não é? Assim? Se você tomar suco verde pela manhã, comer verduras orgânicas no almoço, você vai viver eternamente. Vai viver 200 anos. Nós estamos atribuindo valores espirituais à comida. O resultado disso é um relacionamento desordenado com a comida. Porque não é dessa maneira que Deus planejou. Né? Tem até umas heresias aí no nosso meio. Tipo, comer para a glória de Deus é você comer só o que vem da natureza. O que foi plantado, colhido. Ah, é? Qual era a árvore de pão que Jesus pegou o pão que ele comeu?
Isso não é o que a Bíblia ensina. Isso não é o que a Bíblia ensina. Isso é a gente tentando estabelecer ali os critérios que não é o que a Bíblia ensina. Então, vamos ver 5 verdades bíblicas sobre a alimentação. Primeiro, não existe alimentos proibidos e tudo deve ser recebido com gratidão. Tá? Não é pecado você comer o bolo de fubá com goiabada, a frutinha com chocolate. Não é pecado, não é proibido. Paulo escreveu a Timóteo a seguinte coisa: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Paulo aqui está tratando, inclusive, de comidas que teriam sido sacrificadas a demônios. E ele está dizendo, olha, nada é recusável. Você recebe, você agradece e recebe. Claro que depois ele vai explicar o contexto da consciência dos mais fracos, aí é outra coisa. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte: se Deus providenciou diante de você o bolo de fubá hoje, glória a Deus. Se amanhã Ele providenciar pão com ovo, glória a Deus. Depois de amanhã macarrão, glória a Deus. No outro dia, o que Deus providenciar, você agradece e você come. Não existe o alimento que é demônio e o alimento que é passagem direta para a eternidade. Tá? Isso simplesmente não existe. Essa é a primeira coisa. Segundo, e aí vocês vão ver que a gente tem os dois lados. Nosso corpo é do Senhor. Nós falamos muito hoje sobre isso no ponto da santidade, da santificação da sexualidade. Mas isso é tão verdade quanto para essa área, é verdade para a alimentação. O corpo é do Senhor. Então, o que eu tenho que fazer com o meu corpo é o que eu posso para que ele seja usado melhor para o Senhor. Isso é uma responsabilidade minha, boa mordomia. A gente, inclusive, viu esse trecho de 1 Coríntios, acho que foi a Lu que trouxe. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo de uma maneira que ele possa ser usado da melhor forma pelo Senhor. Isso não tem nada a ver com idolatria do fitness, da alimentação perfeita, não tem nada a ver com isso. Mas nós sim somos responsáveis por um bom cuidado do corpo que é do Senhor e que Ele emprestou para a gente. Tá? É como se fosse mais ou menos assim. Imagina que esse computador aqui não é meu. Eu cuido dele, ele sendo meu, eu cuido dele de uma forma. Eu tenho um cuidado com ele, tenho um zelo, né? A gente saiu para almoçar, perguntei para a Luciana, posso deixar ele aqui, não tem problema? Ela falou, não, tudo bem. Porque eu tenho um zelo, eu cuido dele. Se ele fosse dela, por exemplo, eu ia cuidar mais ainda. Né? Talvez eu nem perguntasse, eu ia almoçar, eu já ia guardar, colocar na bolsa e levar comigo, porque eu estou vendo ali, eu estou cuidando dele. Então eu tenho um zelo até maior. Agora, faz sentido se fosse um computador dela e eu ficasse assim, ai, computadorzinho lindo, ai, você é tão, olha como são as suas formas bonitas, é lindo o seu computador, você, né, olha só, tá. Não, né? Não é assim o cuidado que a gente tem que ter porque é do Senhor. É um zelo, mas não é aquela idolatria a algo que é de outra pessoa e eu estou cuidando. Mesma coisa com o nosso corpo. Se eu entrar nessa idolatria de a forma perfeita, o exibicionismo do meu corpo, tudo isso já não é mais um cuidado de zelo e de boa mordomia. Isso já passou para algo esquisito, como o que eu fiz aqui em relação ao computador, né?
Como eu falei, o texto da palavra do Senhor, 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É interessante que, dentre esses ensinos errados que nós vemos, às vezes, no nosso meio sobre o comer, às vezes as pessoas pegam esse trecho de fazer tudo para a glória de Deus, comer, beber, e elas colocam isso num contexto de que a alimentação, como eu falei, tem que ser super fitness, tem que ser super ali equilibrada, eu tenho que pensar no meu corpo, então eu tenho que cuidar tanto do meu corpo quanto eu cuido do meu espírito. Será que é isso que a Bíblia está dizendo quando ela fala quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus? Não é. O contexto dessa passagem, o que Paulo está falando aqui, em 1 Coríntios 10, não é um foco em si mesmo. É o contrário, é um foco no outro. O contexto aqui é fugir da idolatria, não ser dominado por nada, não praticar imoralidade, não murmurar, não buscar os seus próprios interesses, mas buscar o interesse dos outros. Então, comer para a glória de Deus, vou falar mais uma vez, não é fazer dieta, não é só comer o que é saudável, não é isso. É uma soma de várias coisas que nós já vimos até aqui e que vamos continuar vendo. Envolve os relacionamentos, envolve dar preferência aos outros, envolve a gratidão por tudo que o Senhor providencia para mim, envolve tudo isso. Olha lá como é que é. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, o foco não é em mim mesma. Não é no meu reino, nos meus interesses, na minha glória. Pelo contrário, é no outro. É em amar e servir os outros. Terceiro, não podemos acrescentar nenhuma medida à nossa vida. Coma frutas e verduras, não coma carne, porque aí você vai viver mais. É? Será? Não, não é verdade. Quem pode tirar ou acrescentar anos à nossa vida é só o Senhor. Salomão escreveu em Eclesiastes 8, ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco quem tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar desse combate, e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Você pode ter a alimentação, inclusive eu conheço uma senhora que tem uma alimentação assim, exemplar. Não vou nem dizer impecável, porque impecável é outra coisa, não ter pecado. Mas não come doce, só come assim, assado. Ela teve um câncer tão severo que corroeu o rosto dela, ela perdeu um olho. E a gente carregar o peso da responsabilidade sobre a nossa própria vida é muito grande. Foi o que tentaram fazer com a gente na pandemia. Você é responsável pela sua vida e a do próximo. Você pode matar outras pessoas se você sair na rua, se não sei o quê. Isso simplesmente não é verdade. Quem dá e quem tira a vida é Deus. Então isso significa que agora comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não, também não significa isso. Nada é simples e fácil, né? A gente tem que levar em consideração todas essas informações. Eu tenho que saber que eu não vou acrescentar 1 segundo de vida à minha vida, porque eu estou comendo mais saudável ou menos saudável. Mas é um fato, é uma realidade. Se eu comer uma comida mais saudável, eu tenho mais disposição, eu tenho mais energia, eu fico menos doente. É um fato. Isso é um fato. Então, eu preciso procurar, na maior parte do tempo, me alimentar de uma maneira que o meu corpo possa servir melhor ao Senhor.
Se eu tenho uma saúde melhor, eu aguento mais tempo aqui falando com vocês, eu aguento fazer as viagens para lá e para cá para servir ao Senhor. Então, é interessante que eu cuide, mas não acreditando que agora eu me tornei imortal por causa do meu suco verde orgânico. Tá? Ele não tem esse poder. Quarto, o prazer com o alimento é um presente de Deus. É um presente, nós podemos usufruir e nos alegrar com isso. Eclesiastes 3, 12 e 13, Salomão diz assim: sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. É algo que Deus nos deu para o nosso deleite. É gostoso você comer uma comida saborosa, você poder comer uma comida saborosa. Só quem tem as alergias, as intolerâncias, sabe o que é isso. Você não poder, você querer e não poder, não conseguir, porque o seu corpo não assimila mais. Faz mal, né? Então, agradeça ao Senhor se você pode comer e sentir prazer. Quinto, amar e servir aos outros está acima das nossas escolhas alimentares. A gente está vendo que tem vários lados nessa história, mas sempre o amar e servir ao outro deve ser a minha prioridade. Tem um ponto que a gente falou, quando a gente fala comer ou beber, fazer tudo para a glória de Deus, não ser tropeço. Tem uma área que às vezes é um pouco delicada no meio cristão, que é a questão das bebidas alcoólicas. Existem denominações que consomem bebida alcoólica e outras que não consomem. Porque o fato é, a Bíblia em si, ela condena a embriaguez. Isso é claramente condenado. O álcool em si, existem passagens que falam, por exemplo, de pessoas com posição de liderança que não deveriam absolutamente consumir. Então, elas têm uma responsabilidade. Agora, a gente sempre tem que ter o cuidado de quem está ao nosso redor. Não é pensando primeiramente em mim, eu não acho que tomar uma taça de vinho é pecado, então eu vou tomar minha taça de vinho. Não estou nem aí quem está do meu lado. Aí você não está agindo com amor, você não está pensando no outro. Você não está pensando que você pode ser uma pedra de tropeço para o outro. Você não sabe se aquela pessoa do seu lado já teve problema com embriaguez, se ela tem uma luta nessa área. Você não sabe se tem ali uma pessoa que é imatura na fé e que não vai ter a mesma maneira de consumir aquilo ali que você tem. Então, isso é sabedoria e amor ao próximo. Até fotos, às vezes, fotos ao redor da mesa. Se você é um cristão e você está ali numa mesa, de repente, sentado com pessoas que estão consumindo álcool, e você posta aquela foto, as pessoas vão olhar, elas não sabem o contexto do que está acontecendo ali. Então, zele por isso, por amor aos outros. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não, você tem que amar os outros. Você precisa pensar mais nos outros do que em você mesmo. Então, zele por isso, tenha cuidado com isso. Porque o amar e servir aos outros está acima das nossas escolhas alimentares. Paulo fala isso aos Romanos, no capítulo 14. Ele diz assim: eu sei, estou persuadido no Senhor, de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. E aqui, mais uma vez, ele está falando de comida sacrificada a demônios. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você não anda segundo o amor. Não faça perecer, por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que cause escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. É o que eu falei aqui. Se existe o risco de alguém se escandalizar pelo que eu estou comendo, é melhor que eu não coma. Sempre o amar e servir aos outros está acima.
Um exemplo. Às vezes a gente para de comer algum alimento por razão simplesmente estética, né? Eu quero emagrecer e aí não vou comer mais isso. Mas aí alguém te convida para uma refeição na casa, né, da pessoa. E aí a pessoa serve alguma coisa para você e você rejeita aquilo ali por uma razão estética. Isso é agir em amor? Não. Né? Não é agir em amor. Claro, se você tem uma alergia, se você é diabética, ou alguma doença que você não pode comer aquilo, é diferente. Aí você vai ser obrigada a dizer, olha, infelizmente eu não posso comer isso me faz mal. Mas se é por uma razão estética, a pessoa convidou você, e aí você falar, não, eu estou de dieta, não como isso. Não vai ser essa refeição que vai acabar com a sua dieta. Não vai ser isso que vai mudar absolutamente nada na sua vida. Então, amar e servir aos outros está acima das nossas escolhas alimentares. Se eu vou na casa de alguém e a pessoa me oferece aquilo ali, eu consumo. Né? Sem problema, sem reclamação, nada disso. A nossa luta em relação à alimentação, ela sempre vai ser entre esses dois lados. Encontrar o equilíbrio entre a gratidão da provisão, o que tem, eu agradeço, e, pelo outro lado, o domínio próprio para desfrutar do que Deus nos proporciona. É o que tem com gratidão, mas é o que tem com gratidão e prazer e autocontrole. Que muitas vezes a gente escorrega também nesse lado. Eu quero ir para aquela comida ali como se o mundo fosse acabar. E a gente vai olhar esse lado agora. Importante, comida serve para nutrir o corpo. Deus nos deu prazer nas refeições? Sim, mas principalmente Ele nos deu comida para a nutrição do nosso corpo. Isso é muito fácil da gente entender. E aqui nós temos várias pessoas da área de saúde, né? O nosso corpo, ele necessita de algumas coisas que são chamadas nutrientes. E essas coisas, inicialmente, elas só eram encontradas nos alimentos. Hoje em dia nós temos suplementos, né? Tudo isso. Mas, inicialmente, do jeito que Deus projetou, o corpo precisa de nutrientes, nós encontramos nutrientes, legumes, frutas, verduras, carnes, comida. Então, nós precisamos dessas coisas. Isso é um fato. Comida deve nutrir. Se eu parar de nutrir o meu corpo, ele vai adoecer. Nós temos vários problemas de saúde por conta... é anemia, falta de ferro, é a falta da vitamina não sei o quê, por conta de uma alimentação que não está minimamente organizada. Comida faz parte da nossa vida social, como a gente já viu, né? As interações desse tipo, alguém te convida para ir na casa. Comida pode dar prazer, isso é agradável a Deus. Agora, comida não é solução para problemas da vida. Cristo é a solução para os problemas da vida. A alimentação que não glorifica a Deus é aquela que faz do alimento algo que só Deus pode fazer por nós. Comida não deve ser minha maior alegria. Eu estou falando para vocês, eu gosto de comer, eu gosto muito de comer. Mas não pode ser a maior alegria da minha vida. Eu posso gostar, mas não é a minha razão de viver, não é aquilo que eu penso 24 horas por dia, não é aquele lugar que eu estou sempre encontrando refúgio, que aí a comida passou a ser outra coisa. Comida não deve ser o meu escape na ansiedade. Estou ansiosa, comi um pote de sorvete. Não é porque é TPM, então eu como uma caixa de chocolate. Não pode ser meu escape na ansiedade. Comida não deve ser meu refúgio. Comida não deve ser o primeiro lugar que eu vou quando estou feliz. Recebi uma promoção, vamos comemorar, vamos para um rodízio de pizza. É pecado em si? Depende. Se é a primeira coisa que você pensa quando algo bom te acontece, pode ter certeza que é. Qual era a primeira coisa que você deveria pensar quando algo bom acontece na sua vida? Graças a Deus, Senhor, muito obrigada. Mas se a primeira coisa que você pensa é onde você vai comer, está no lugar errado.
Então, não deveria ser o primeiro lugar. Eu falei do rodízio, né? As pessoas me perguntam, e rodízio é pecado? Depende. Se você vai no rodízio querendo fazer valer cada centavo que você pagou, para você é pecado. Agora, se você vai no rodízio, só come ali o que você aguenta, talvez seja outro tipo de pecado, que é o pecado de você utilizar mal o seu dinheiro. Você vai gastar muito, vai comer pouco. Então, talvez seja melhor não ir também. Tá? Resumindo, fica difícil ir no rodízio, né? Mas não é, em si não é. Mas avalie seu coração. Comida não deve ser o que eu procuro quando eu estou triste. Jesus deve ser tudo isso que eu falei até agora. Minha maior alegria. Paulo escreveu, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se no Senhor. O escape na ansiedade. Ainda Paulo também aos Filipenses. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Eu estou ansiosa, eu não vou para a geladeira. Eu vou para o meu joelho no chão, orar ao Senhor. Jesus deve ser o meu refúgio. Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Jesus deve ser o primeiro lugar que eu vou quando eu estou feliz e o primeiro lugar que eu vou quando eu estou triste. Ele sempre é o primeiro lugar. Tiago escreveu isso no capítulo 5, verso 13. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Ou seja, na alegria ou na tristeza, vá para o Senhor. Idolatria é quando a comida está no lugar de Deus em nosso coração. O profeta Ezequiel escreveu o seguinte, sobre a idolatria de coração. Estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Portanto, fale com eles e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus. Qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro do seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade e que depois vier consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertam-se e afastem-se dos seus ídolos, desviem o rosto de todas as suas abominações. Então, os nossos falsos deuses no nosso coração, eles nos afastam do Senhor. Se você está indo para a comida, para lidar com os seus problemas, automaticamente você está se afastando do Senhor. Não tem como estar indo para os dois lados. Ou você está indo para a comida, ou você vai estar indo para Deus. E aí, se está indo para a comida, está indo para o lugar errado. Sinais de que a alimentação virou um ídolo no nosso coração. São alguns aqui, né? Pecamos para nos alimentar, seja por gula, comer além do que o corpo aguenta, gastar além do que podemos para comer, comer coisas que um médico, nutricionista proibiu, ser extremamente exigente com a comida, buscar a perfeição à mesa. Então, tudo isso está desequilibrado. Falamos mais de comida do que falamos de Deus. Ah, mas eu sou nutricionista. Tá bom, mas antes de ser nutricionista, você é crente. Se você fala mais de comida do que fala de Deus, ainda está desequilibrado. Gastamos mais tempo comendo ou pensando em comida do que nas coisas de Deus. Gastamos mais dinheiro com comida do que com o reino de Deus. Estudamos mais sobre comida do que a palavra de Deus, né? Então, nosso coração deve estar no Senhor, não na comida. E aí a gente volta para aquela velha história que nós começamos, né? De manhã nós falamos sobre isso, eu falei que isso seria a coisa mais importante, estaria no coração, no foco de tudo que a gente vai falar. E a maior verdade, né? Quem está no trono do nosso coração. Como é que a gente muda na prática esses pontos? Primeiro, arrependimento e confissão. E a gente vê que tudo que a gente conversou hoje está aqui nessa mudança da prática. Arrependimento e confissão. E para se arrepender e confessar, primeiro você precisa reconhecer que está pecando em relação à alimentação. Não é uma área que Deus esqueceu, deixou de lado. Ele também se importa com isso. Provérbios 28:13 diz que quem cobre as suas transgressões jamais prosperará,
mas o que as confessa e abandona encontrará misericórdia. Nosso Deus é extremamente misericordioso. Quando nós nos arrependemos, Ele vai nos ajudar. Segundo passo, tenha a motivação correta. Eu quero emagrecer porque eu preciso glorificar a Deus com a minha alimentação, eu quero que o meu corpo funcione melhor para servir Ele. Isso é a motivação correta. Não, eu quero emagrecer porque aí eu vou postar aquela foto de biquíni, eu vou ter 250 mil likes. Olha o que Tiago escreveu. Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar, a fazer guerras, não têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Então, existem coisas que nós não temos porque nós não pedimos. Existem outras coisas que nós não temos porque nós pedimos com desejos errados. Deus não vai assinar embaixo do seu pecado. Não vai. Ele pode até permitir que você consiga, mas isso em algum momento vai virar um tropeço para você. Terceiro, fuja das tentações. E aí você precisa saber o que te leva a tentar nessa área. Eu gosto de seguir médicos, né? Eu gosto dessa questão da saúde e tal, eu sigo. Aí teve uma época que eu seguia um médico que ele era muito grosseiro, falando da questão de alimentação, e quem comia um pãozinho era um imbecil. Era desse tipo de coisa, né? Aí eu comecei a ver que isso não estava sendo bom, não estava sendo legal, porque isso não é assim que glorifica o Senhor. Não é pecado você comer um pãozinho. E aí eu parei de seguir. Às vezes a gente vai precisar tirar pessoas do nosso convívio, né? Assim, tipo, parar de seguir alguém em rede social, porque aquilo ali está sendo uma tentação para você. Em Provérbios 23, 19 ao 21, Salomão escreveu assim: escute, meu filho, e seja sábio. Acho que aqui já não é mais Salomão escrevendo, enfim. Guie o seu coração no caminho reto. Não se junte com os beberrões nem com os comilões, porque os beberrões e comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. Se você tem uma luta com gula, cuidado com as companhias. Será que você está andando com aquela turma que vai em rodízio de tudo e de qualquer coisa, toda hora um rodízio, né? Se você tem uma luta assim, talvez você precise começar a andar um pouquinho com o povo fitness, tá? Para ver se equilibra um pouquinho. Para ver se, né, dá uma balanceada aí. Pega algumas semanas assim, você, quando sair da igreja, não vai no rodízio de pizza e vai com a turma lá da saladinha, da sopa, né? Para ver se equilibra um pouquinho. Mas fuja das tentações. Quarto passo, ande no Espírito. Um dos aspectos do fruto do Espírito é o autocontrole. Inclusive a mesa. Paulo escreveu: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si. As obras da carne são conhecidas. São imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ande no Espírito e você vai manifestar o domínio próprio em qualquer área. Então, final das contas, é um coração com Cristo sentado no trono, né? Reinando na nossa vida. E aí, já fechando, tanto esse nosso tempo, mas eu creio que esse texto vai nos ajudar a fechar tudo que eu falei aqui para vocês, tudo que nós vimos aqui. É um texto de Hebreus que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz,
sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Eu tenho consciência de que a gente falou sobre muitas coisas aqui que podem nos desanimar. Né? Quer dizer que eu sou uma pecadora, eu não tenho jeito mesmo, e não adianta, quanto que eu lute aqui, eu não vou ser perfeita ainda. Então isso é muito desanimador. Mas não olhe nem para você, nem para as circunstâncias. Olhe para Cristo, o que Ele suportou, né? E hoje está sentado à direita do Pai, reinando. E nós um dia estaremos com Ele. A gente precisa olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé, para que a gente continue correndo com perseverança a carreira que nos foi propostas, tá certo? Então, com essa mensagem que eu quero fechar o nosso tempo. Eu quero aproveitar para falar também. Eu tenho um Instagram, que é Larissa Ferraro, onde eu compartilho muito conteúdo. E quero fazer um convite para vocês. Na segunda-feira, agora dia 7, às 20 horas. Esse evento é um evento gratuito, online. Mulher Sábia Edifica. Eu tenho falado sobre a sabedoria de provérbios para as mulheres. Esse QR Code dá na inscrição do evento, gratuito e online, tá, gente? Vocês não vão pagar nada, é só a inscrição, você vai colocar o seu e-mail, o seu nome, porque aí você recebe as informações de atualização, recebe informações também dos cursos, vai abrir o curso Esposa Segundo o Coração de Deus nessa semana, e aí você tem como receber essas coisas, tá? Eu estarei aqui para assinar os livros de vocês, tirar foto. Quero agradecer a todas vocês, agradecer também a Luciana pelo convite, agradecer a essa igreja. Vocês fizeram um evento maravilhoso, maravilhoso, extremamente bem organizado. Eu fui muito assim, mimada e bem cuidada por vocês, não só eu, deram presente até para o meu marido. Então, assim, muito obrigada, que o Senhor continue abençoando vocês, continue fortalecendo vocês, e o nosso trabalho no Senhor nunca é em vão, nunca, 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 nós colheremos frutos se tivermos, né, a perseverança e esperarmos. Então, vamos orar ao Senhor, e aí eu saio daqui. Santo Deus, muito obrigada, Pai, por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigada pela sua palavra. Obrigada por ser um Deus gracioso. Obrigada por termos o exemplo de Cristo, que passou por tudo que nós passamos aqui e hoje está no seu trono de graça, sempre pronto a nos receber de braços abertos, com graça e misericórdia nos momentos que nós precisamos. Pai, eu peço que o Senhor seja com o coração de cada um aqui, cada pessoa que ouviu a sua palavra, que nós possamos crescer em Te conhecer, em Te amar e em viver para a glória do Teu nome, Pai. Isso eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.